Olá, pessoal! Nesta aula nós iremos fazer a correção da última atividade que passei para vocês do livro, das páginas 289 a 291. A primeira pergunta, nós temos uma charge, né? Lê esta charge do cartunista paulista Maurício Rett, que diz assim: essas adolescentes de hoje estão todas iguais, mesma roupa, mesmo cabelo, né? Aí tem como se fosse a foto do shopping. Aí depois no segundo quadrinho nós temos, e agora? Qual delas é minha filha? Aí na letra A pergunta, a leitura do quadro menor isoladamente sugere uma crítica do falante? Qual? Então vê, quando ele diz assim, essas adolescentes de hoje estão todas iguais, né, mesma roupa, mesmo cabelo, é como se ele estivesse criticando, né, a postura, a forma como as adolescentes de hoje estão. Né? Então, há uma crítica sim, e a crítica seria essa. Já na letra B diz, de que maneira o contexto apresentado no quadro maior altera o sentido da primeira fala. Quando ele diz, e agora qual delas é minha filha? Então, quando ele fala que tem filha, então a quebra da crítica ocorre, porque ele não vai passar a estar criticando a própria filha. Nessa segunda questão, nós temos uma tirinha, né? Leia esta tirinha de Garfield, em que aparecem também seu dono John e Liz, namorada deste veterinária do gato. Aí tem assim, obrigado por uma tarde encantadora, Liz. Aí, de repente, né, ela sai de cena e ele dá um beijo, só que ele acaba beijando o gato. Aí, ele faz aquela cara de nojo, né? E o gato diz, você parece um cachorro. Eu raramente beijo no primeiro encontro. Aí na letra A pergunta, a opinião de Liz em relação à tarde que passou com John está implícita na tirinha. Qual é a opinião e o que permite ao leitor deduzi-la? Nós percebemos que ela não faz uma cara muito agradável e ela sai de cena. Então que ela não gostou, né? Para ela não foi uma tarde agradável. E o quadrinho que mostra isso é o segundo quadrinho, pois ela sai de cena, certo? A letra B. A que contexto remete à fala de Garfield quando ele diz, eu raramente beijo no primeiro encontro? Então, esse contexto aí, que ele fala em relação que os gatos, eles não são, tipo assim, eles não acreditam, eles não são, como é que eu posso falar para vocês? Eles não se encantam logo no primeiro encontro, eles não são muito apegados. Você vê que é diferente o comportamento de um gato para um cachorro. Então, é mais ou menos nesse sentido aí. Quando eu dou essas opiniões, pessoal, não precisa exatamente sua resposta estar igual ao que eu estou falando. Se estiver na mesma linha de pensamento, está certa, tá ok? Letra C. Porque para entender o humor contido na fala do último quadrinho, o interlocutor precisa conhecer o comportamento típico de cães e gatos, que é o que eu falei, né? Gatos, eles não são tão apegados assim, iguais a cachorros. Cachorros é quando você nem encontra, às vezes, nem conhece, o cachorro já chega lambendo, cheirando você, diferente dos gatos, né? Então, em relação a isso, certo? Essa quarta questão, que no caso a terceira eu não pedi para vocês fazerem, nós temos uma charge novamente, aí temos um cenário em que aparece a Branca de Neve, né, deitada, morta, né, quem já leu a obra sabe, né, que esse final aí ela está aparentemente morta, né, aí ao lado nós temos algo que não é da cena do clássico, né, nós temos como se fossem uns investigadores, cientistas, que estão, tipo, analisando, né, a Branca de Neve, para identificar, tipo, a questão da sua morte. Aí vê, tinha uma maçã envenenada em sua boca. Aí este lugar está repleto de pequenas pegadas. Ela era tão bela, quem era ela? Não sei, mas tenho certeza de que suas impressões digitais vão aparecer. Então, vê, a letra A diz, a charge estabelece uma relação interdiscursiva com séries da TV,
que mostram investigações criminais, que é até aquela série, né, famosa, CSI, né, que vocês devem assistir. Que elementos revelam essa relação? Então, são esses personagens aí que aparecem ao redor, um com uma câmera, outro com um pincelzinho para tentar tirar as impressões digitais, outro analisando a questão da maçã que foi retirada da boca. Então, são esses elementos aí, né, desses homens que estão analisando que mostram essa relação da obra com essa questão das investigações criminais. Letra B. Também há interdiscursividade com o conto de fadas Branca de Neve. Como ele é retomado? V. A gente tem a questão da própria imagem, né, da Branca de Neve. E quando aí tem um desses homens que diz assim, este lugar está repleto de pequenas pegadas, né? Pequenas pegadas referem-se a quem? Aos anões. Nós temos a questão do símbolo da maçã, também, que faz parte da história. Então, a relação do conto de fadas com essa série, né, está em relação a isso, a mistura dos homens aí que estão investigando, né, e dos elementos que fazem parte do conto. Na quinta questão, nós temos um cartaz e a pergunta diz assim: o cartaz abaixo foi produzido para divulgar a Mozambique Fashion Week, etapa de um evento de moda internacional que aconteceu no país africano. Aí nós temos aí o títulozinho que diz: a moda descobriu uma coisa que a sociedade já deveria saber, nenhuma cor é melhor que a outra. Então, nós temos uma modelo negra, né? E a questão diz assim, a letra A, o texto do cartaz contém uma mensagem explícita e uma implícita. Quais são elas? Quando a imagem fala da questão da cor, nós entendemos que é referente às cores, realmente, da moda, que não existe uma cor melhor que outra. Mas no momento que retrata-se aí a mulher negra, há também uma mensagem implícita que é a questão da valorização das cores, né, no sentido da nossa raça, certo? Da nossa raça humana. Então, há uma relação das cores com as cores realmente da moda, cores de roupas, e também uma relação com a questão da raça humana, das cores do ser humano, certo, pessoal? Pronto, gente. As questões são essas e, como eu falei mais uma vez, vocês vejam se estão nessa mesma linha de raciocínio que a minha. Uma boa semana para vocês e até a próxima aula.